Então, vamos conversar. Que isso realmente é uma conversa, né, para a gente discutir o assunto, porque muitas pessoas não entendem, quando eu mando essas postagens, se já está aprovada ou não. Quando eu falo que a Conitec não aprovou, as pessoas ficam pensando, meu Deus, mas isso aí é definitivo, né? Então, justamente por isso, houve uma primeira reunião da Conitec, né? E nessa primeira reunião, pelos motivos que eles explicam no relatório, e que eu vou resumir depois para vocês, eu preparei uma apresentaçãozinha que é para eu não esquecer de nada, né? Porque às vezes a gente começa a conversar e acaba desviando do assunto. Eu sou assim mesmo. Então, eu deixei ali. Então, depois eu vou mostrar para vocês direitinho o porquê que eles disseram que não aprovaram, né? Numa preliminar, né? Numa reunião preliminar. Aí, agora, nessa segunda reunião, o peso de vocês vai mexer muito com essa balança, certo? Porque se o maior número de pessoas que se manifestar, que participar da consulta, é um pouquinho complicado para algumas pessoas entrar e fazer a consulta, mas tentem pedir ajuda para alguém, assim como eu faço quando não sei das coisas de tecnologia, né? Porque isso aí pode decidir essa questão da emina. E aí a gente passar a ter a emina disponível no SUS. E a gente não vai passar essa dificuldade, esse sofrimento que todos sofremos juntos, né? Quando alguém está precisando da emina. Então, eu vou passar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz para vocês. Vou tentar que vocês compreendam direitinho como que vai acontecer, né? E o que a gente vai ter que fazer. E dedos cruzados que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir essa emina no SUS, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, pessoal, a gente vai explicar a questão dessa consulta pública da incorporação da emina pelo SUS, né? Aqui vai ser conforme a bula que diz: emina para o tratamento de mulheres com ataques de porfiria aguda intermitente relacionados ao ciclo menstrual. Então, em primeiro lugar, a gente vai aprovar dessa forma e depois a gente vai dar seguimento na alteração da bula, que já está sendo alterada, para que mude esse aspecto. Então, eu vou fazer um leve comentário, um breve comentário aqui, sobre uma coisa que vocês já estão, assim, bastante acostumados, né? E já sabem o que cada um passa. Mas isso tudo aqui está lá dentro do relatório da consulta pública, né? Então, o que é uma porfiria aguda? Porfiria aguda intermitente é uma condição rara, de grande impacto clínico, social, econômico. É uma emergência médica muito grave, porque essas crises agudas podem levar a graves consequências, né? E elas podem levar, não tem tempo, né? Podem levar de dias a semanas, né? E se os pacientes não forem tratados, ou forem tratados muito tarde, né? Eles podem desenvolver neuropatia, né? Hiponatremia, coma, complicações neurológicas que vão seguindo para insuficiência respiratória, parada cardíaca. Muitas pessoas têm várias paradas respiratórias, até cardíacas. E, felizmente, nem tantos que a gente saiba têm chegado a óbito, né? Porque tem as pessoas que morrem sem saber do que, né? Não tem diagnóstico.
Então, isso não é para assustar vocês, é só uma realidade, né? E qual que é o tratamento para essas crises? É a imina, né? É isso que está em questão, que está em jogo agora, né? A imina é o tratamento padrão, né? E o que ela faz? Ela não vai curar a dor, a imina. Ela vai regularizar o metabolismo do IM, vai diminuir o ALA e o PBG que estão sendo acumulados e provocando essas crises. Aí é uma confusão que muita gente faz, né? O ataque pode ser fatal se não for tratado com urgência, né? Vocês sabem as características, né, que são a dor abdominal, frequentemente acompanhada de náusea, vômito, crise de hipertensão, taquicardia, né? Manifestações neurológicas, que apesar de parecerem outro tipo de manifestações, todas elas são neurológicas, desde essas dores, náusea, etc. Né? E esses sintomas neurológicos mesmos, né, eles vão demorar um pouco a ser recuperados. É a fisioterapia que vai ajudar. E outra causa que também não é muito bem entendida é desses sintomas psiquiátricos prévios, né? Isso aqui acontece não com tanta frequência, né? Mas acontece ansiedade, confusão, alucinação, psicose, né? Mas quando passa o ataque agudo, esses sintomas geralmente desaparecem, né? O que muitas vezes, devido ao atraso no diagnóstico e no tratamento adequado, o que às vezes fica são esses sintomas crônicos, né? Essas dores crônicas. Além disso, também eu vou falar, não é para assustar ninguém, porque qualquer um tá sujeito a ter, desenvolver hipertensão, ou insuficiência renal, ou carcinoma hepatocelular. Isso aí não é só a pessoa que tem porfiria, que vai estar sujeito, mas as pessoas com porfiria aguda intermitente e as outras porfirias agudas hepáticas, elas têm um risco um pouquinho maior de desenvolver isso aqui. Inclusive a anemia, né? As pessoas que têm crises recorrentes devido à perda do sangue, né? Mas isso aí também, outras pessoas, outras mulheres que não têm porfiria, também correm esse risco. O que às vezes pode acontecer também, mas não é uma contraindicação, é a sobrecarga de ferro para aquelas pessoas que usam emina, digamos, praticamente por anos a fio, sem parar, né? Uso frequente. Como a emina, ela tem ferro, então pode haver uma sobrecarga de ferro. Mas o que acontece? Isso aí pode ser controlado. E, pelo que eu saiba, nós aqui no Brasil, ninguém até hoje usou tanta emina assim, que chegasse a dar uma sobrecarga de ferro, né? Hipertensão deve ser controlada, medicações tóxicas evitadas. Os pacientes com mais de 50 anos realizaram os exames de imagem do fígado por causa dessa possibilidade do carcinoma hepatocelular. E também controlar os níveis séricos de ferritina. Eu estou refazendo, bem frisando essas coisas aqui, porque mais tarde, lá nas recomendações, vocês vão ver que foi falado do que o SUS proporciona aos pacientes com porfiria. Vocês vão ver que não é exatamente isso que é necessário aqui, né? Ninguém está recebendo isso regularmente. E, voltando à emina, esse nosso remedinho quase milagroso, né, foi um dos primeiros medicamentos órfãos nos Estados Unidos, né? Houve uma lei em 1983, que é a lei dos medicamentos órfãos, que deu um pouco de proteção para a indústria farmacêutica se dedicar um pouco mais
a fabricar esses medicamentos para doenças raras, né? Por isso que se chamam medicamentos órfãos. Porque como são poucas as pessoas que usam, né? Os custos acabam ficando altos, porque para desenvolver um medicamento não é bem fácil, né? E daí todos os procedimentos para as pesquisas para comprovar eficiência, eficácia, segurança, essas coisas. Então, é por isso que os medicamentos órfãos, né, esses medicamentos para doenças raras, sempre são tão caros, né? E em 1985, eles começaram a reforçar também essas questões das reações adversas dos medicamentos. Né? Então, tudo isso foi coisa que foi vindo com o tempo. E a imatina tem sido usada no tratamento da porfiria aguda intermitente desde o início de 1970. Então, de lá para cá, a gente, tipo, não é possível que não se perceba, né, que esse medicamento é um medicamento seguro, é um medicamento que tem uma evidência mais do que comprovada, só não existem muitos estudos, justamente por causa da raridade das pessoas que têm porfiria. Para um estudo, a gente sabe que precisa de um número bom, um número razoável de pessoas participando. E como são raros os pacientes, fica raro também os estudos, fica difícil, né? E a imina está comercialmente disponível nos Estados Unidos desde 1983. Aqui no Brasil, depois de muita luta, ele ficou disponível comercialmente, né? A Anvisa concedeu o registro em 2019. 2019. Só que, apesar de estar disponível para compra no Brasil, as pessoas, em geral, não têm condições de comprar, né? Quem que na hora tem o dinheiro para ir comprar pelo menos 4 ampolas de inulina, que não é dos remédios mais caros desses medicamentos órfãos. E a gente vem lutando como pode com isso, né? A eficácia e segurança têm sido comprovadas por publicações, estudos clínicos, e é recomendada por especialistas e consensos, conjuntos de especialistas, artigos de revisão no mundo inteiro. Né? O tratamento de pacientes com porfiria envolve 3 fases. Isso aqui também eles mencionam lá no relatório. Quer dizer, a primeira fase é reprimir a atividade do ALA, que vai reduzir a produção do porfirinogênio e das porfirinas. Né? Então, qual que é a função da imina? É promover essa redução da função do ALA, que vai aumentar, no caso das porfirias agudas, né? Vai aumentar bastante o porfirinogênio. E daí vai desorganizar todo o sistema e vão acontecer as crises. Já as porfirinas, elas têm mais a ver com as porfirias cutâneas. Nas agudas, elas não são importantes. Bom, depois de você reprimir a atividade do ALA, né, regularizar o metabolismo, são os cuidados de suporte. Aí sim entrariam os medicamentos para as dores, para a náusea, para os cuidados para regularizar a pressão, para a questão dos batimentos cardíacos, etc, etc, etc. Tudo que vem em decorrência da crise, né? Aí, tipo assim, depois da crise, tem a prevenção, né? A prevenção de novas crises, que isso também é muito importante. Então, não é só você ter uma crise, sair do hospital e acabou. Você tem que se cuidar a vida inteira, né? Então, como eu já falei, o objetivo do tratamento de uma crise de porfiria é resolver essa crise o mais rápido possível. Como que se resolve? Né? Não é com esses cuidados sintomáticos que você vai resolver. Você vai ter que regularizar a síndrome do M.
A princípio, ela é regularizada com infusão de glicose até que a imina não chegue, né? E depois, em casos mais graves, se não for a imina, vai ser difícil regularizar, né? Por isso que a administração precoce da imina é importante, porque ela tem que ser usada antes dos danos neuronais, né? Os danos neurológicos, antes que eles se tornem irreversíveis, né? Ou que eles causem muitos danos, né? E as crises devem ser evitadas e prevenidas, né? Das pessoas se cuidando com fatores que possam servir de gatilho para as crises, né? Então, foi solicitada a incorporação da imina ao SUS e a Conitec, depois de uma reunião que houve, publicou um parecer preliminar, né? O primeiro parecer, esse desfavorável, né? E nesse parecer preliminar desfavorável, ela encaminhou para consulta pública e depois dessa consulta pública, diante do depoimento de todos vocês, de todas as pessoas que tiveram essa dificuldade, que tiveram o problema resolvido ou não com a imina, isso aí poderá ser mudado no parecer final. Então, a gente vai poder, eu acredito que a gente vai poder ter a imina no SUS, dependendo de vocês, né? De quantas pessoas chegarem a prestar seu depoimento, a dar sua opinião, né? Sobre como foi para vocês essa relação com a crise e com a imina, certo? Se o parecer for desfavorável, esse parecer final, ele vai levar as pessoas com porfiria a uma condição total de desassistência, né? Vai impactar a vida totalmente, né? Porque se a gente não tiver a imina, está perdido, né? Não tem nada. Você já precisou de imina? Cada um de vocês? Já precisou? Está precisando? Já usou a imina? Algum parente seu, algum amigo, algum conhecido? A imina foi eficaz e decisiva para o seu tratamento e recuperação? Você quer a imina disponível no SUS? Isso aí eu estou perguntando para vocês, e vocês podem perguntar para cada uma das pessoas que vocês conhecem, né? Então colaborem, né? Nós precisamos de você, de vocês, de todos. Prestem seus depoimentos e deem sua opinião a respeito, né? A sua opinião é: eu preciso da imina. Os pacientes precisam da imina. A imina tem que ser incorporada. Então, é essa colaboração que a gente vai ter que dar, né? Então, falei em consulta pública, como o que é uma consulta pública e como é que nós vamos contribuir. Então, a consulta pública é um procedimento que foi criado para que surjam opiniões, críticas, né, avaliações que ampliem a discussão sobre o assunto e sirvam de embasamento para as decisões na formação de políticas públicas. É muito fácil a gente falar em políticas públicas, né? Então, é isso, políticas públicas. Todos têm que participar, né? Então, muitas vezes não nos é dada essa oportunidade, essa chance. E aqui está a nossa chance de participar da formação de políticas públicas, né? Participar, dar nossa opinião nessa consulta pública da Imina, que tanto nos interessa, certo? E como é que nós vamos contribuir? Ah, eu quero, mas como é que eu vou fazer? Então, primeiramente, vão ler o relatório
na verdade, eu sei que é complicado. Então, eu li os 2 relatórios, fiz um resumozinho, né, sobre ele, para vocês poderem saber o que o relatório está dizendo. Depois vocês leem mais para complementar. Mas ali eu vou passar para vocês assim o básico, o fundamental do que o relatório explica, né? Então, vocês aí vão emitir as suas sugestões e comentários sobre a tecnologia, né, da Emina e sobre essa recomendação inicial desfavorável. Como é que vai ser feito? Através de formulários eletrônicos, né? Hoje é tudo eletrônico, tudo da tecnologia. Então, através desses formulários. Vão ser 2 formulários, assim como tem 2 relatórios. Um mais simples, né, para os pacientes, para as pessoas, a sociedade em geral, e um pouco mais complicado, né, que são os relatórios técnicos científicos. Nós não temos noção da parte técnica e científica, né? Então, esse técnico científico a gente vai deixar para os médicos, pesquisadores, o pessoal da saúde, né? E nós vamos fazer relatar nossa experiência, que é muito importante para eles saber o que a gente passa. Eles não sabem, né? Eles só leem, só olham, ouvem falar, mas não sabem a realidade. E como é que essas recomendações são disponibilizadas, né? Nos 2 relatórios, como eu falei para vocês, e depois vão ser analisados esses relatórios, né? Eles vão unir todos os relatórios, discutir sobre o que receberam, né? E depois vão encaminhar para o secretário da Ciência e Tecnologia, e etc, etc, etc. Né? Um nome bem comprido aqui. E só esse secretário da Ciência e Tecnologia é que, diante de tudo isso que foi pesquisado, que foi visto, no que vocês disseram, eu vou sugerir para vocês também que incluam vídeos de vocês, aqueles videozinhos que vocês têm que mostram exatamente como as coisas acontecem, porque eles precisam ver para eles saberem, né? Então, depois que eles veem tudo, né, aí eles vão decidir se vai ser incorporado ou não. Para que seja incorporado, o medicamento precisa estar registrado na Anvisa, já está registrado na Anvisa, e ter o preço fixado na Câmara de Regulação de Preço. Também tem, né? E essa análise da comissão é baseada em evidência científica e toda certeza sobre os efeitos e a relação entre custos e benefícios, né? Por isso que é complicado. Bom, vocês têm 2 formas, a princípio, para acessar e fazer essa consulta pública. Uma é vocês irem aqui no site da Conitec, né? E outra é vocês irem direto para o site da consulta, que é esse outro aqui. Aí vocês vão copiar, vão pular, a gente vai, inclusive, repassar novamente para vocês isso, né? E vão responder. Se entrar pelo site da Conitec, baixando um pouco na página principal, vai aparecer aqui. Tudo o que tem aqui. Vai aparecer consulta pública. Aí vocês vão clicar em consulta pública. Clicou em consulta pública, né? Vai aparecer aqui. Está dentro aqui do site que tem agora, que é o gov.br, né? Que tudo que é feito é por meio desse gov.br. Então, as consultas estão nessa plataforma, né, Mais Brasil. Vocês clicando lá, vocês vão ler tudo isso aqui, que estava lá pequenininho. Eu copiei a página aqui, mas eu quero dar atenção especial para isso que eu pus em vermelho aqui, né? Vocês podem, de repente, vocês fazem a primeira contribuição e aí dizem, nossa, mas eu esqueci de pôr isso, ou eu podia ter posto aquilo. Então,
Vocês podem fazer isso, porque será considerada apenas a última contribuição realizada com o mesmo CPF, né? Caso haja necessidade de retificar algum dado preenchido antes do encerramento da consulta pública, que vai ser no dia 22, né, deste mês, você vai precisar inserir novamente todas as informações no formulário, incluindo aquelas que você quer, porque só essa última é que vai valer, certo? Então, quem fez, esqueceu de alguma coisa, não tem problema, faz uma outra completinha, preenche tudo de novo, que essa última é que vai estar valendo, né? Então, a tela é essa da consulta pública 51, né? Consulta pública 51. Emina para o tratamento de mulheres com ataques de porfiria aguda intermitente relacionados com o ciclo menstrual. Ela foi publicada em julho, iniciou em agosto, 1º de agosto, e vai terminar no dia 22. Então, não vamos esperar até o dia 22 para mandar. Vamos mandar antes, certo? Daí eu falei para vocês sobre os relatórios da Conitec. Então, aqui tem os relatórios da Conitec, o relatório técnico e o relatório para a sociedade. Se vocês quiserem ler o relatório inteiro, vocês clicam aqui e vai aparecer o relatório inteiro para vocês, vocês vão ler. Daí os formulários, conforme eu disse, também estão aqui, 2. Um de experiência e opinião, que é o nosso, né, dos pacientes, familiares, amigos, não precisa ser só quem tem porfiria. Podem ver as pessoas da família, os amigos, quem quiser pode colaborar. E o técnico científico, que também daí vai ser utilizado para o pessoal técnico. Aí, no relatório, quando vocês se clicarem, vai aparecer essa figurinha aqui, ó, da sociedade. Quer dizer, todos, é a sociedade. Nesse relatório, eu vou passar aqui um resuminho do que eu vi. Eles vão dizer o que é a porfiria, o que é o EM, quais são os fatores responsáveis por desencadear as crises, vão falar sobre as manifestações típicas. Aqui é que eu comentei com vocês. Eles dizem lá no relatório, como os pacientes com porfiria aguda intermitente são tratados no SUS, é a pergunta e a resposta deles mesmos. Então, eles dizem assim, primeiro, durante as crises, os pacientes são tratados com altas doses de glicose, prestem atenção, de emina. Então, aqui eles já estão dizendo que o SUS fornece emina, mas tudo bem, não vamos discutir. Mas é a recomendação deles. Durante as crises, infusões de altas doses de glicose, de emina, de fluidos e eletrólitos, identificação dos fatores desencadeadores, fornecimento de suporte sobre a alimentação adequada e educação do paciente sobre a doença. Algum de vocês recebe isso do SUS? Alguma coisa talvez receba, né? Tudo não, mas alguma coisa recebe. Segundo, tratamento no período entre as crises e após as crises. É aquilo que muita gente não precisa, mas muita gente precisa. Hoje a pessoa sai do hospital, tem alta, vai para casa e acha que acabou. Pronto, acabou. Não acabou, gente. Vocês têm que se cuidar, vocês têm que fazer controle, que nem é feito para todas as doenças. A diabetes precisa estar fazendo controle, a pressão precisa estar fazendo controle, exames de sangue para anemia, para tudo se precisa estar fazendo controle. E o controle, no caso das porfirias agudas, são o PBG e o ALA periódico, certo? Isso tem que ser feito durante a crise, entre as crises e após. Também vocês têm que consultar o neurologista para fazer uma avaliação dos danos, né? Tem gente que se recupera totalmente e não fica com dano nenhum, tem gente que fica com dano leve, tem gente que fica com dano mais grave. Então, é preciso acompanhamento. E terceiro, prevenção dos ataques e complicações crônicas, né? Isso que a gente sempre fala.
Bom, o relatório comenta também que não tem PCDT. PCDT é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para porfirias. Isso é um assunto que a gente também está tratando e encaminhando o nosso PCDT. Isso desde 2010. Bom, o relatório também fala sobre a givosiderina sódica, que também não foi recomendada para incorporação. Ela também teve aprovação pela Anvisa, mas também a recomendação para incorporação foi desfavorável. Essa nitidamente pelo preço. O relatório faz também, e principalmente, uma análise sobre o panrematin, que é a imatina que nós temos registrada na Anvisa agora e a que tem disponível no Brasil. Então, faz uma análise sobre o panrematin, que, conforme a bula, é recomendado para o tratamento de crises recorrentes de PAI, porfiria aguda intermitente, né? Temporariamente relacionados ao ciclo menstrual. E aí eu questionei muito como é que ficam as mulheres, as pessoas, os homens, e como que ficam as mulheres na sua primeira crise, né? Se morrer na primeira crise, não vai ter crise recorrente. Me desculpem de ser assim tão agressiva. Eu tive uma crise bem grave e estou aqui até hoje. E vocês também estão aqui. Somos todos vencedores, merecemos aquela taça que eu sempre coloco nas conversas. Mas é uma questão realista para se discutir, né? Então, essa questão dos homens e das mulheres em qualquer crise desencadeada por qualquer fator, por qualquer gatilho, independente de estar relacionada ao ciclo menstrual, a gente vai continuar depois que essa aqui, conforme a bula aqui, for aprovada. A bula já está sendo retificada, né, para a gente poder fazer isso. Infelizmente, é um caminhar muito lento, um passinho de cada vez. Eles falam sobre a eficácia do panrematin. Eles dizem que as análises mostram que a redução da dor é importante, o que poderia sugerir, né, que ela contribui para a resolução das crises, dos ataques de porfiria. Mas uma coisa eu volto a deixar bem claro: emina não é remédio contra a dor. Emina não é analgésico, certo? A função básica, principal, primordial da emina é controlar o excesso do porfo-birinogênio tóxico que se acumula no organismo, né? Eles dizem que ela sugere que poderia ser útil, mas que são necessários mais estudos para comprovar. Porque precisa que seja mais forte, mais eficaz, mais certa essa comprovação, né? E também, como não podia deixar de ser, eles fizeram uma análise econômica. Foi comparado o custo da imina sozinha e da imina mais glicose, e mais o custo da terapia da internação, né? E por falta de evidências concretas, o relatório se baseou no quadro clínico, considerando o grau de mortalidade durante as crises, não o grau de restabelecimento, né? E a proporção do custo da imina e sua eficácia em comparação com a glicose foi de R$ 1.101.525,27 por vida salva. Quem foi que disse que nossa vida não tem preço? É para rir, né? Podendo variar entre R$ 450.511,78 e 5 milhões e tudo ou mais, né?
por vida salva. O impacto orçamentário apresentado para a Emina no SUS geraria um valor de 11 milhões no primeiro ano de implementação. Não vou nem discutir o que se gasta nesse governo com as várias coisas, mas é aquela questão. A gente está sabendo agora quanto custam nossas vidas. Incrível, né? Então, foi recomendado, aliás, foi comentado sobre a fala da nossa querida Bárbara, na perspectiva do paciente. Ela representou, era uma pessoa só que podia, ela representou a voz dos outros, todos os pacientes, e depois de contar os detalhes sobre o que ela passou, ela informou que se não fosse a Emina, ela não estaria ali naquele momento falando em nome de todos os pacientes, pois possivelmente ela já teria ido a óbito em decorrência das lesões sofridas. Então, esses depoimentos de vocês aqui é que vão ajudar a comprovar a eficiência lá e possibilitar que a Emina seja, na segunda reunião, que ela tenha um parecer favorável, certo? Então, o plenário dessa reunião encaminhou o tema para a consulta pública, essa consulta 21, né? Com parecer desfavorável, mas considerando que as contribuições a serem dadas durante essa consulta poderão trazer as informações de eficiência e efetividade que faltam, né? Essas informações em um número maior de pessoas do que o que foi observado até o momento daquela reunião, né? Então, é isso que nós vamos ter que fazer, certo? E eu conto com a ajuda de vocês e a colaboração de todos. Aqui eu coloquei novamente o link para ir direto para a consulta. Essa nossa conversa está sendo gravada e depois vocês vão poder verificar. Aqui, para saber mais ou menos, quem ainda não fez, o que vai acontecer, então eu colei as telas aqui para vocês verem que não é tão complicado. Então, vocês clicando naquele link lá, vocês vão cair nessa aqui que fala sobre a consulta pública 51. Esse é o número da consulta pública. Não vão, de repente, clicar numa outra consulta que não é a nossa. Bom, aí, para contribuir nessa consulta, você precisa estar logado no site do gov.br, que é o site que vai estar lá, né? Antes de fazer a contribuição, vê o relatório. Isso aqui é que eu já falei para vocês. Mas a informação principal da sequência é essa. Para a contribuição, você tem que estar logado no site do Gov. Aí, as perguntas, que você vai registrar sua opinião, são bem simples. Você vai dizer se você é um paciente, é um familiar, amigo ou cuidador, se é um profissional de saúde, é só um interessado, se é uma organização da sociedade civil, quer dizer, você vai se identificar, você vai clicar ali, né? E caso esteja, que não é o caso de vocês, né? Se fosse pessoa jurídica, informar a razão social e o CNPJ. Bom, aí a outra questão que vocês vão ter que colocar, assinalar aqui é sobre o sexo biológico e a declaração da cor ou etnia, assinalando conforme for. Aí você vai ter que informar como que você ficou sabendo sobre a consulta pública. Também você vai colocar aqui a forma.
E qual a sua opinião sobre a incorporação do medicamento? Isso aí, minha gente, por favor, não vão marcar errado, né? Vocês acham que deve ser incorporada no SUS a imina? Então é aqui, né? Se vocês não acharem ou não tiverem opinião formada, eu acho difícil que isso aconteça. Mas, em princípio, a opinião vai estar aqui, né? O que você acha? Você acha que deve, clica aqui. Se acha que não deve, se clica aqui. Se não sabe ainda, clica aqui. Se você acha que nós devemos ter a imina no SUS. Daí você vai comentar a tua opinião. Se você acha que deve, por que você acha que deve? Você pode escrever até 300 caracteres. Se você não acha, por que você não acha? Né? E assim por diante. Depois, se você já teve alguma experiência com o medicamento em avaliação, né? Você foi como paciente, como cuidador, como profissional de saúde, ou você não teve nenhuma experiência. Com quais medicamentos você teve experiência? Aqui no caso, no nosso caso, está se tratando da imina e do soro glicosado. Você pode contar a experiência que você teve com a imina e com o soro glicosado. Né? Não necessariamente com você, se foi você que usou, mas se foi um parente teu, um amigo teu, né? E quais os resultados positivos e a facilidade que você percebeu a partir das suas experiências? Resultados positivos, eu acho que todos tiveram, né? Facilidade, eu duvido que alguém tenha tido facilidade. Então, isso aqui, essa resposta também, até 300 caracteres, é muito importante. Contar sobre os resultados positivos e sobre a falta de facilidade, né? Nenhuma facilidade. Em seguida, vamos falar sobre as dificuldades. Daí. E daí? Nessa pergunta, quais os resultados negativos e dificuldades, né? Aqui inverte a situação. Eu acho que dificilmente houveram resultados negativos, né? Mas as dificuldades foram incontáveis. E tem sido. Até depois quero ver quem que teve facilidade para encontrar em Mina, vai dar a fórmula para nós, né? A 12. Você já teve alguma experiência com outros medicamentos ou procedimentos para essa doença? Aqui vocês vão comentar, né? Que para medicamento para reduzir o PBG, né? Regularizar o mecanismo do M, não tem outro, né? A não ser em casos leves a glicose ou a amina. Que, quanto aos medicamentos contra dor, contra náusea, etc., vocês têm que seguir as listas e usar os medicamentos possíveis. Aqui já é uma oportunidade de vocês fazerem o comentário que sempre fazem, que os médicos, que nos hospitais dão medicamento proibido. Certo? Então, aqui não esqueço de mencionar, né? Que os outros medicamentos para redução do PBG e do ALA, não existem outros, além da imina e da glicose. E que quanto aos medicamentos para os sintomas, né, dores, etc., sempre tem que ser usados os medicamentos conforme as listas. Né? Aí, com outros medicamentos, aí você vai colocar aqui se teve, se não teve, como que teve, né? É bem simples, é só vendo e
respondendo aqui no item. Certo? Um a um. Esse aqui que é muito importante, esta 16 aqui. Caso você tenha algum documento para anexar, clique aqui. A minha sugestão é que vocês façam vídeos ou peguem aqueles que vocês já tiveram, que não sejam vídeos muito compridos, né? Mas que anexem. Cada pessoa parece que pode anexar 2 documentos, né? Então, isso é importantíssimo, minha gente, porque aí é que eles vão ter a oportunidade de ver o estado de saúde, o estado em que fica cada um durante a crise, como é grave, como é difícil, né? Então, essa é a minha recomendação especial, né? Lá que vocês coloquem que apoiam que a Emina tem que ser incluída no SUS, incorporada, e essa aqui que vocês anexem, né? Um videozinho, 2, ou um vídeo e um documento, alguma coisa, que isso vai ser muito importante. E daí clica e anexa, certo? Daí tem as considerações todas, que quando vocês abrirem, vocês vão ver, né? E confirma que enviou os documentos do link, ou que não enviou nenhum anexo, certo? Mas eu gostaria que todos vocês enviassem um anexo, um videozinho. E eles pedem autorização para divulgação em caso de solicitação do arquivo para análise de terceiros. Por quê? Porque eles vão ter que distribuir isso aqui para mais componentes, né, da análise, poderem ver o que vocês estão juntando. Então, eu acho que é lógico que vocês vão autorizar, né? Pode até não autorizar, mas eu acho que seria importante, né? Pode pôr um vídeo e um documento que vocês tenham, né? Sobre que seja importante. Aí, pergunta dos dados pessoais, né? E, novamente, o aviso, que para opinar deve estar logado no portal. E é isso, pessoal. Vamos juntos mudar o panorama das porfirias no Brasil. Complicado para nós, né? Mas vai deixar de ser.